sustentá-lo, em o nome de Jesus. Se você crê que Deus ouve a oração, diga amém. Abre a tua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Gostaria de louvar a Deus por esta manhã, por esta oportunidade que Ele concede-nos de aqui estar cultuando com os irmãos. É sempre uma alegria, é sempre um prazer, é sempre uma satisfação para nós aqui estarmos. Louvamos a Deus pela vida dos pastores, pastor Assis, pastor Joca, pela vida dos evangelistas, Mário, diáconos, diaconisas, toda a igreja. É sempre um prazer aqui estar convosco, tá bom, irmãos? Queridos, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Quantos acharam? Diz-nos assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Coloque a sua Bíblia aberta sobre a cadeira, por favor. Segure na mão do seu irmão, feche seus olhos. Eu peço que você interceda uma vez mais. Senhor, nós queremos te bendizer, em concordância com a oração do teu filho, Senhor, que aqui já fora manifesta. Eu quero pedir a tua graça, a tua misericórdia, a tua iluminação. Ó Deus, esta palavra que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Visita cada coração que aqui está, que esta palavra ela possa cair em terra boa, que ela possa produzir frutos e que o teu nome seja glorificado. Neste momento nós também damos uma ordem que no reino espiritual, toda resistência, toda ingerência, toda ação contrária caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Você tem liberdade para adorá-lo nesta manhã, em nome de Jesus. Tome seu assento. Eu peço que você redobre a sua atenção. Quando nós paramos para meditar no livro do profeta Jeremias, um dos profetas maiores, faz-se necessário nós compreendermos algumas coisas. Jeremias, ele é um homem oriundo de uma família sacerdotal. A Bíblia começa dizendo-nos que ele era da terra de Anatote, da região de Anatote. É interessante, quando nós retrocedemos na história, nós compreendemos que aquele território fora dado aos levitas, conforme nos diz Josué capítulo 21, versículo 18. A cidade de Anatote, ela ficava a cerca de 5 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas quando nós observamos, aqueles que ali residiam, eles descendiam de Eli. E quando eu olho para a história de Eli, quando eu olho para a história daquele que exercia sacerdócio na época em Siló, lembramos-nos que Eli tinha 2 filhos conhecidos como Ofni e Finéias. E por causa das suas prevaricações, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, Deus rejeitou a casa de Eli. Nós observamos que em 1 Samuel 2, 35 e 36, Deus disse através da boca de Samuel que rejeitaria a casa de Eli, que na casa de Eli não haveria ninguém que exercesse um sacerdócio legítimo. E nós observamos que nos dias de Salomão, quando Salomão ascende ao trono, uma das atitudes primárias desse rei foi destituir o próprio Abiatar.
Abiatar foi um daqueles que juntou-se com Adonias para tentar usurpar o trono que era de direito de Salomão. Então, quando Salomão ascende ao trono, uma das primeiras atitudes dele é colocar Abiatar para fora de Israel, obrigando-o a ir residir em Anatote, cumprindo assim a profecia pela boca de Samuel. Logo, aqueles que habitavam em Anatote eram sacerdotes, todavia, que carregavam sobre si um estigma, uma marca, a marca da rejeição, a marca da separação, a marca da desaprovação do próprio Deus. Embora fossem sacerdotes, jamais exerceriam o sacerdócio por causa disso. E Jeremias, ele faz parte dessa linhagem. Jeremias está em Anatote, tem uma origem que fora rejeitado. Embora fosse desta linhagem, ele não exerceria de maneira legal. Agora nós observamos que exatamente neste lugar que Deus vai ao encontro de Jeremias, escolhe-o, separa-o, não para que ele fosse sacerdote. Afinal de contas, um sacerdote só comparecia diante de Deus uma vez por ano. Deus escolhe-o para que ele seja profeta. E um profeta ouvia de Deus e transmitia ao povo de uma maneira mais profunda, mais relacional. Observe como o nosso Deus é maravilhoso. Ele vai no lugar da rejeição, ele vai no lugar do desprezo, ele vai no lugar da obscuridade, ele vai no lugar da desaprovação. E ele diz: é desse contexto que eu vou levantar alguém para ser minha boca na terra. Eu já quero liberar a primeira palavra de Deus para a tua vida. Talvez você venha de um contexto de dor, de sofrimento. Talvez você venha de uma família que não é influente na sociedade. Talvez você carregue sobre si marcas de desaprovação, de tristeza, de desabono. Talvez pessoas olhem para você e digam: jamais serás escolhido para fazer a obra de Deus. Mas Deus te diz: eu entro na contramão do mundo, escolho quem eu quero, separo quem eu quero, levanto quem eu quero. Eu vou dizer de novo para você: ainda que o mundo te olhe e taxe você como se não há esperança, eu quero ser boca de Deus para dizer para você nessa manhã: acalma o teu coração, porque o mesmo Deus que foi em Anatote, Ele também sabe aonde é a tua casa. Ele poderia ter ido em Jerusalém, mas ele diz: eu vou em Anatote, eu vou onde tem desprezo, eu vou onde tem rejeição. Pastor, ele poderia escolher das capitais, das maiores igrejas, ele poderia escolher pessoas mais influentes, que têm pedigree de sangue azul, mas Deus diz: não, eu vou lá na comunidade, eu vou no rejeitado, eu vou no abandonado, eu vou no frustrado, eu vou no desprezado. Por quê? Porque Deus, ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as pequenas para confundir as grandes. Ele escolhe as desprezíveis para que o nome dele seja glorificado. Então toca no teu irmão e diz assim para ele: descansa o teu coração, porque se Deus foi em Anatote, ele sabe aonde você mora. Você pode dar glória, glorifique a ele. Observe no texto que Deus, ele levanta Jeremias com este objetivo: de pregar para um povo de dura cerviz, de pregar para um povo obstinado. E no capítulo 1, verso 19, Deus já preparou-o antecipadamente que a sua missão não seria fácil. Deus disse: Jeremias, irão pelejar contra você, as lutas, os embates serão enormes, mas descansa o teu coração, não vão prevalecer. Deus, o Senhor, não vai impedir os combates, os confrontos, não. Eu não vou impedir a peleja, eu vou impedir que eles prevaleçam. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Nem sempre Deus vai impedir que as lutas venham. Às vezes Ele permite que a ferramenta seja preparada, mas Ele impede que ela prospere. Às vezes Ele não impede os levantes, mas Ele impede o êxito, porque Ele tem algo na tua vida. Então descansa o teu coração, porque para que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, é preciso que eles se levantem, mas Deus é na tua vida. Quando eu chego ao capítulo 18, Deus quer falar com Jeremias agora de uma maneira especialíssima. Capítulo 18, eu observo que Deus, ele manifesta-se com direção e manifesta-se com revelação. Eu observo no versículo 1, Deus dizendo: Jeremias, desce
a casa do oleiro. Queridos, eu já vi muita gente dizer que descer a casa do oleiro é orar. E eu quero frustrar suas expectativas e dizer que não. Quando Deus disse para Jeremias, desça a casa do oleiro, é porque a casa do oleiro ficava nos vales de Ben-Hinnom. Era um vale, era uma depressão, era uma parte baixa. Então quando Deus diz, desce a casa do oleiro, é porque o perímetro geográfico de fato era uma depressão, era um vale. Agora observe comigo, Deus está dizendo, Jeremias, vai ao vale, vai à olaria e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando eu li isso aqui, o meu coração inflamou, porque Deus dizia para mim, existem coisas que Ele quer te revelar, que Ele não te revelará no ambiente que você se encontra. Existem coisas que Deus quer falar com você, mas é preciso que você saia desse ambiente. É preciso que você mude. É preciso que você dê um passo adiante. Era Deus dizendo, Jeremias, eu tenho algo para te dizer, mas o que eu tenho para te dizer não te direi aqui. Vai em Anatote, vai no vale, vai na casa dos filhos de Ben-Hinnom, e lá eu tenho algo para falar para o teu coração. Querido, sabe por que é que você está sendo conduzido a esse lugar de vale? Sabe por que é que você está sendo conduzido a esse lugar de depressão? Sabe por que você tem sido conduzido para este cenário geográfico que você não entende? É Deus dizendo para você, eu tenho coisas para te revelar que eu não te revelaria em qualquer lugar. Eu tenho coisas para te dizer que se eu te dissesse em outro ambiente, você não acataria, não abraçaria, não absorveria. É Deus dizendo, eu te conduzo para tais ambientes, porque aí você terá sua audição mais aguçada, sua sensibilidade maior, mais preparada. Então descanse a tua alma, ainda que o cenário seja aos nossos olhos contraditórios. É Deus dizendo, você vai me ouvir como você nunca me ouviu. Desce a casa do oleiro. Então a primeira manifestação é direção. Diga comigo, direção. Desça a casa do oleiro. É lá que você ouvirá as minhas palavras. Quando ele desce a casa do oleiro, queridos, ele começa a observar o cenário. Ele começa a contemplar e descrever aquilo que ele está vendo. Versículo de número 3. Ele diz assim, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E eis que eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, antes de Deus falar com ele, ele observa. E a primeira coisa que ele observa é que o oleiro estava trabalhando, que o oleiro estava agindo, que o oleiro estava em ação. É interessante nós observarmos que o oleiro aqui, ele tem a figura do próprio Deus. Assim como Jeremias contempla o oleiro trabalhando, eu quero dizer para você que o meu Deus e o teu Deus é um Deus em ação. É um Deus que trabalha, é um Deus que se move, é um Deus que atua. O teu Deus não é um Deus estático, não é um Deus estagnado, não é um Deus parado, não é um Deus inerte. O seu Deus é um Deus que está atuando, é um Deus que está trabalhando, é um Deus que está agindo, é um Deus que está se movimentando. Eu me recordo daquilo que disse o profeta Isaías, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu queria que você dissesse para o teu irmão a seguinte palavra: descanse o teu coração, porque o teu Deus é um Deus que trabalha, o teu Deus é um Deus que age, o teu Deus é um Deus que atua, o teu Deus é um Deus em movimento. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Que o meu e o teu Deus não é o Deus do Salmo 115, que tem olhos e não veem, boca e não fala, ouvido e não ouve, pés e não anda, mão e não apalpa. Não, o meu Deus e o teu Deus é um Deus que age, que trabalha, que atua, que se movimenta. Pastor, não estou vendo nada. Não tem problema, Ele está agindo, Ele está trabalhando. Quem pega essa palavra aí, levante a mão. Ele está trabalhando. O próprio Jesus, ele disse em João 5,17: o meu Pai trabalha até hoje
e eu também trabalho. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Eu me recordo, queridos, daquilo que aconteceu na época da rainha Esther, quando a mãe está preparando uma forca para matar Mardoqueu. Na mesma noite em que ele prepara a forca, e você observe que o livro de Esther é um livro em que Deus não aparece nenhuma vez, o nome Deus não aparece nenhuma vez. A palavra mais espiritual no livro de Esther é a palavra jejum, ou seja, há um silêncio de Deus. Todavia, enquanto a mãe está preparando a forca de um lado, Deus do outro lado está tirando o sono do rei. Era Deus dizendo: para que eu trabalhe, eu não preciso aparecer. Você não entendeu, vou dizer de novo. Para que ele trabalhe, não é preciso ele aparecer. Você não está vendo, você não está contemplando, mas Deus está trabalhando. Existe um que é protagonista, mesmo no oculto. Ele está agindo ao meu e ao teu favor. Pega essa palavra e dá o melhor glória a esse Deus. Ele é um Deus que trabalha. Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que atua, Ele é um Deus que se movimenta. Jeremias olha, e verso 3 diz: ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele pegava a argila, colocava sobre as rodas, e ali ele dava forma, e ali ele moldava. Segunda coisa que Jeremias viu foi que no processo de moldagem do oleiro em dentro para com o vaso, o oleiro é soberano. Não há no vaso a capacidade, a condição de arguir, de questionar, de objetar a ação desse Deus. Ele é soberano, ele age. Eu me recordo do que disse Isaías 45:9. Ai daquele que discute com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Por um acaso o barro dirá ao que o formou: o que fazes? Ele é soberano, Ele é quem controla, Ele é quem guia, Ele é quem dirige, Ele é quem atua. E queridos, nós temos visto uma gama de crentes hoje em dia que pensam que tem o direito de colocar Deus na parede, que pensam que tem o direito de decretar quem é você para decretar alguma coisa, que pensam que tem direito de determinar. Eu vou determinar, vai morrer determinando, porque Ele é Deus e você é servo. Nós não temos em nós mesmos este poder para assim o fazer. É Ele quem é Deus, você é apenas servo. É Ele quem é Senhor, você é apenas criatura. É Ele quem é Deus. Como você ousa colocar um Deus na parede? Um Deus que a Bíblia diz que pega as águas do oceano na palma das suas mãos. Um Deus que todas as nações são como uma gota dentro de um balde. Um Deus que olha para os moradores da terra e os vê como gafanhotos. Um Deus que olha para todas as estrelas dos céus, chama pelo nome e elas comparecem diante dele e diz: sim, Senhor. Quem é você para tentar bater de frente com Deus? Eu me recordo, querido, de Jó. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Em um dado momento, diante da crise, ele começa a questionar, ele começa a perguntar. Deus passa 38 capítulos calado. Quando Deus se manifesta, Deus não responde nada. Deus pergunta muito e muda tudo. Às vezes eu vejo crente fazendo birra, batendo o pé, insatisfeito. Eu não vou servir. Quem é você para dizer isso? Olha o que Deus disse para Jó: Jó, aonde estavas tu quando eu colocava os alicerces da terra? Eu não sei, Senhor. Jó, então entenda que eu sou soberano. Capítulo 42, verso 2, Jó diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos.
Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão e dissesse para ele com muita graça: descansa o teu coração, Deus é soberano, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe trabalhar, Ele sabe agir, Ele sabe fazer. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glorifique a Ele, exalte a Ele, aplauda, porque Ele é digno. Você pode adorar? Adore. A Bíblia nos diz que Jeremias continua olhando, e ele vê que nesse processo, verso 4, como o vaso que ele fazia de barro, fez o que, igreja? Fez o que? Se quebrou. Eu acho maravilhoso isso aqui, evangelista Mário, porque aqui aponta-nos para um outro aspecto. Qual, pastor? A responsabilidade humana. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Não foi o oleiro que destruiu o vaso, foi o vaso que se autodestruiu. Foi ele que degenerou-se, foi ele que se espatifou. A palavra aqui, estragado, quebrado, é a mesma palavra usada em Jeremias 13:7. Quando Jeremias pega um cinto, coloca no Eufrates, meses depois ele vai pegar o cinto está completamente estragado, não serve para mais nada. É a mesma palavra. O vaso quebrou-se, não havia serventia alguma mais. Ele se autodestruiu, ele se autoquebrou, ele se espatifou nas mãos do oleiro. Eu queria que você olhasse o versículo 7. Versículo 15, aliás. Observe que aqui vai mostrar de que maneira se estragou. Diz assim: contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso a vaidades, fizeram-nos tropeçar os seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Se esqueceram de Deus, passaram a cultuar outros deuses, abandonaram as veredas antigas, a palavra. E Deus está dizendo, como consequência disso, eles estão estragados. Querido, quando eu li isso aqui, eu confesso que eu chorei, porque você vai observar que o que estragou o vaso não foi prova. O que estragou o vaso não foi dificuldade, não foi perseguição, não foi provação, não foi levante, não foi confronto, não foi embate. Luta não mata e não estraga a crente. Vou dizer de novo: lutas, dificuldades, adversidades não estraga a crente. Pergunte assim para mim, pastor. Pergunte, pastor. E o que estraga? Pecado. Pecado. O pecado estraga. O pecado degenera. O pecado adultera. O pecado vilipendia. O pecado humilha. O pecado deprecia. O pecado escanteia. O pecado afasta. O pecado coloca no chão. O pecado torna-se feio. O pecado estraga. Judá está estragado porque tem vivido uma vida promíscua. E quantos de nós, quantos crentes, quantas pessoas que professam esta mesma fé, mas estão estragados, porque o pecado tem depreciado a imagem de Deus nele. A prática, o prazer pelo pecado tem tornado desprezível. Mas eu acho maravilhoso porque o texto não para aqui. O texto vai nos revelar algo mais. Diz assim: como o vaso, verso 4, que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Repita bem forte comigo: tornou a fazer dele, bem forte, dele,
Aqui eu vejo uma outra manifestação do agir de Deus. Qual, pastor? Graça. Graça. A matéria-prima está estragada, então ele pode dispensar. A matéria-prima está estragada, então ele pode colocar de lado. A matéria-prima não tem mais valor. Ele pode mudar, ele pode trocar, ele pode colocar outra. Mas o oleiro pega o mesmo barro. Se você entendesse o que eu estou dizendo, você estava adorando. Essa é a manifestação da graça. Eu não estou aqui porque eu sou melhor. Eu estou aqui porque o oleiro não tirou as mãos de mim. Você não está aqui porque você é melhor, porque você canta melhor, porque você prega melhor, porque você ora mais. Não! Você está aqui porque o oleiro olhou para você e disse: eu não abro mão dele, eu não abro mão dela. Eu quero convidar você a levantar uma mão, é pouco, levante as duas, e por 10 segundos adore a esse Deus. Só quem entende o que é graça adora. Só quem entende o que é graça adora. Só quem entende adora. É a graça, é a graça, é a graça. Olha para cá. A Bíblia nos diz em Isaías 42:3 que ele não quebra a cana trilhada e não apaga o pavio que fumega. Quem é do interior sabe o que é apagar um pavio fumegante. Dentro de casa, aquele pavio que fica só esfumaçando. E aquilo irrita os olhos, aquilo inquieta. A dona de casa vai, molha os dedos com saliva e apaga. Aí o texto me diz que, meu Deus, não é assim. Está só esfumaçando, mas ele não apaga. Está estragado, mas ele não coloca de lado. Está trilhado, mas ele não despreza. Pastor, o que é que ele faz? Eu chego na casa do Senhor apenas fumegando. Ao invés dele apagar, ele sopra. Ao invés dele apagar, ele sopra. Ao invés dele apagar, ele sopra. Ao invés dele apagar, eita Deus, sinta o sopro do Espírito aí. Você que estava só esfumaçando, receba fogo. Receba. Recebe, meu filho, abre a tua boca para adorar Ele. Eita Deus, que coisa boa. Ele está na casa, Ele está na casa. Olha os pavios que estão sendo acesos nessa noite. Olha o barro que estava estragado, ele está dando nova forma. Ele está agindo, ele está trabalhando. Eita Deus. Eita Deus. Eu sinto ele aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele aqui. Edeia calavasto rebecanta labaia sé. Alamanto rebecanta labaia. Olha para cá. Sabe o que isso aqui me faz recordar? Aquilo que está escrito em 1 Samuel 30, verso 11 a 16. Davi está voltando de uma peleja para Ziclag. Quando chega em Ziclag, a cidade foi destruída. As famílias foram levadas para o exílio. Davi olha tudo pegando fogo. E Davi se desespera. Davi chora até não ter lágrimas para chorar.
De repente ele chama o homem, o levita que estava com o éfode de linho, e ele intercede. Deus diz: pode ir, eu vou te dar vitória. Mas na metade do caminho ele encontra um soldado egípcio, um escravo egípcio, alguém que naquele contexto não tinha valor algum. Ele estava doente, e segundo a tradição, se estava enfermo, deixa morrer, deixa no caminho. Ele não tem serventia, está estragado, abandona. É assim que o homem faz. Mas Davi, quando ouve falar, os soldados encontram e dizem: Davi, encontramos um soldado amalequita, aquele mesmo que invadiu lá a cidade, o que é que a gente faz? Mata ele. Davi disse: não. Ele está doente? Não. Ele está ferido? Mato? Não. O que ele precisa, rei? Ele precisa de investimento. Ele precisa de cuidado. Ele precisa de alguém que lhe dê pão, lhe dê água. Ele está estragado, mas ele tem potencial. Ele está caído, mas ele tem força. Ele está caído, mas tem possibilidade de mudar. Sabe qual é o problema, irmãos? É que o homem, quando vê que você está estragado, ele logo substitui. Ele logo coloca outro. Ele logo abandona, esquece, coloca de lado. Mas eu quero te dizer uma coisa: que ainda que o sacerdote e o levita passem de largo, nessa manhã o bom samaritano está vindo. O bom samaritano está vindo, e ele vai colocar azeite nas tuas feridas. Ele vai sarar, ele vai curar, ele vai restaurar. Quem pega essa palavra aí, ele vai mudar a tua vida. O que precisa é só investimento. Foi por isso que o oleiro disse: está estragado, mas eu não abro mão dele. Eu me lembro do dia que Paulo estava pregando o sermão e ele excede, passa da meia-noite, e a Bíblia diz que havia um homem na janela. Eutico cai da janela, segundo andar, não é isso? Morre, caiu, morreu. Continua o culto, finge que nada está acontecendo, bola para frente. Não. O que é que ele precisa, Paulo? Ele só precisa de um abraço. Ele só precisa de investimento. É por isso que o inimigo quer de todas as maneiras trazer ao teu coração esse sentimento: eu sou pior. Não, entenda uma coisa: ainda que você seja o pior, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Levante a tua mão e receba a graça de Deus. Pega na mão do teu irmão, por favor, e diga para ele: Deus está investindo em você. Você pode ter caído, ter fracassado, você pode até ter resvalado o pé, mas o oleiro não abre mão. Eu vou dizer até você adorar: o oleiro não abre mão. O oleiro não abre mão. Deus não abre mão de você. Levante a mão e por um minuto adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Se é para Ele, pode ser melhor. Oh, meu Deus. Eu sinto que Ele está passando revista em nosso meio e está restaurando. Eu sinto que Ele está passando o nosso meio, está soprando, está dando nova forma. Esse é o Deus que nós servimos. Jeremias continua olhando, e olha o que é que o texto diz. Ele pegou a mesma matéria-prima e fez dele outro vaso. Eu acho maravilhoso isso aqui, irmãos, porque quem vê o outro vaso não sabe o processo que aquele vaso passou. Eu te vejo aqui sentado, eu vejo que você é outra criatura, é outro vaso, é outra pessoa. Não é aquele mesmo de outrora, mas só quem sabe, quem viu, quem vislumbrou, quem esteve presente foi o oleiro. Ele viu o processo,
Ele acompanhou o processo, ele acompanhou a moldagem, ele acompanhou a forma. Ele que estava contigo, trabalhando, moldando, dando nova forma. Eu queria que você dissesse comigo a seguinte expressão: Ele faz outro. Diga bem forte: Ele faz outro. Ele não remenda o vaso velho, Ele faz outro. Remenda Ele não faz. Paliativo Ele não faz. Eu gosto quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 10. E Paulo vai desejar algo para aquela igreja. Na sua oração Paulo diz: eu desejo que vocês sejam sinceros. A palavra sincero no grego é fantástica, porque a palavra no grego significa aquilo que pode ser colocado à luz do sol. Havia um costume no Oriente Médio que era, no processo de fabricação do vaso e no processo de conduzi-lo até as feiras, os mercados, às vezes o vaso rachava, fissurava. Então o comerciante, para tentar ludibriar os demais, ele pegava cera, passava no vaso, pintava o vaso e colocava para vender como se fosse outro. Era vaso, ele colocava para vender como se fosse um vaso sem cera. Então quando alguém mais sábio, mais experiente pegava o vaso, ele só comprava ao meio-dia. Pegava o vaso, colocava exposto ao sol, porque quando o sol batia, a cera derretia e a fissura era revelada. Então quando Paulo deseja para a igreja de Filipos: eu quero que vocês sejam sem cera, ele diz: eu quero que vocês sejam vasos sem remendos. Não é só a aparência que é nova, não tem rachadura. É bem verdade que tem muitos vasos com cera, mas quando eles são expostos ao sol da justiça, ele não suporta. Quando são expostos ao sol da justiça, é revelado, é trazido ao lume, é trazido à tona. Então Deus nessa noite te trouxe aqui para te dizer: ei, eu não faço remendo, eu não coloco pano novo em calça velha, eu não coloco vinho novo em odre velho. Eu faço tudo perfeito, eu faço tudo completo. Pega na mão do teu irmão e diga assim para ele: Deus te trouxe aqui para te quebrar, para te forjar, mas você vai sair daqui novo, 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 novo. Levante a tua mão, aplaude a Ele, adore a Ele, exalta. Está quebrado. Coloca cera, pinta não. Eu quebro. Eu refaço. É por isso que dói. Mas é melhor você estar doendo nas mãos dele. Está doendo, mas está nas mãos dele. Está machucando, mas está nas mãos dele. Estou todo quebrado, pastor, mas está nas mãos deles. Está nas mãos dele, está nas mãos deles. Ele vai te dar a forma que Ele quer. Ele vai te forjar segundo o seu desejo. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Aqui eu já concluo. Versículo de número 5. Agora é que Deus vai falar. Agora é que Deus vai falar. Jeremias chegou, Deus disse: eu vou te fazer ouvir minhas palavras. E esse tempo todinho, a gente pegou quase uma hora aqui, Deus estava calado com Jeremias. Mas Deus vai fazer-lhes uma pergunta retórica. Deus diz assim no verso 4, 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Queridos, isso aqui estremece a minha alma.
A resposta óbvia é: tu podes, Senhor. Tu podes. Ele diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você sabe o que é que Deus está dizendo para Jeremias e para a gente hoje? Jeremias, eu não posso fazer igual esse oleiro. Perceba a dinâmica dele com o barro. Observe a sua habilidade com o barro. Veja a forma que ele trabalha, graciosa, soberana. Veja a forma que ele trabalha. Jeremias, seria eu menor do que esse oleiro? Seria eu inferior ao homem? Se o homem tem essa capacidade de moldar, de dar forma, de transformar, será que eu não posso fazer a mesma coisa? Será que eu não posso trabalhar em vocês a tal ponto de que o meu nome seja glorificado na vida de vocês? Queridos, quando esse Deus resolve fazer algo, não tem quem impeça. Foi o que ele fez com Saulo. Atos capítulo 9. Perseguidor. Eu vou para Damasco, eu vou matar, respirando ameaças de morte. No caminho Deus derruba ele. Diz: Saulo, Saulo, a quem você está perseguindo? Por que você me persegue? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus Cristo, Saulo, a quem você persegue? Entra na casa de Judas, fica lá, eu vou mandar alguém ao teu encontro. 3 dias depois ele fala com Ananias e diz: Ananias, olha, vai à casa de Judas, a rua chamada direita. Olha que coisa boa. Quando ele quer trabalhar, ele sabe onde é a tua casa. Vai na casa de Judas, na rua chamada direita, procura por um homem de Tarso chamado Saulo. O endereço foi esse. Senhor, nós ouvimos falar que esse homem não presta. Nós ouvimos falar que esse homem não é bom. Nós ouvimos falar que esse homem é perseguidor. Isso tudo que você disse é verdade. Para você. Mas para mim é vaso escolhido. Para você pode ser tudo isso. Agora para mim, ele é vaso escolhido. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Quantos sabem, quantos entendem que Deus é soberano na nossa vida? Submeta-se ao processo transformador desse Deus. Reconheça a sua pequenez, a sua vilidade. Reconheça que de fato é Ele quem faz, é Ele quem trabalha. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão, por favor. Vamos fechar os corredores. Queria convidar o pessoal do louvor. Em nosso meio tem alguém que não é evangélico? Tem alguém? Levante a mão se tem. Alguém que nunca fez uma aliança com o Senhor? Tem alguém? Alguém que está afastado? Se tiver, levante a mão, quero conhecê-lo. Tem alguém? Então feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você fizesse essa análise introspectiva da sua vida. Em que fase do processo você está? Talvez na fase do processo de eu estou estragado. Talvez na fase de dar uma nova forma. Talvez na fase de Deus eu estou me sentindo desprezado. Ou talvez você diga: está doendo, está quebrando, está machucando. Mas Deus te trouxe aqui justamente para te fazer ouvir estas verdades. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro? Não teria eu poder para fazer da mesma forma? Não seria eu Senhor que trabalho da maneira que eu quero? Então eu queria convidar você a adorar o Senhor. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Abre os teus lábios e começa a dizer palavras que engrandeçam a Deus. Enquanto você adora, o Espírito de Deus vai tomar a tua vida de uma forma
O Espírito de Deus já está enchendo vidas aqui. Abre a tua boca e vai adorando, vai adorando. Você pode ter adentrado por essas portas dizendo: é a última vez que eu vou ali. Mas Deus manda te dizer que aquele que eu seguro pela minha mão, ninguém arrebatará. Abre a tua boca e vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Levante a mão desse irmão lá em cima. Levante a mão desse irmão mais alto que você puder. Abre a tua boca e comece a falar línguas estranhas. Abre a tua boca e seja renovado agora. Receba graça, receba unção, receba poder. É o oleiro trabalhando. Ele está se movimentando em nosso meio. Ele está moldando, ele está quebrando, ele está trabalhando. Adore, 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 adore. Quebre esse silêncio, meu filho, e dá glória a Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Faz barulho de adoração. Faz barulho de glória. Faz barulho de glória. Ainda que você esteja só fumegando, vai fazendo barulho de adoração, que Ele vai te acender nessa manhã. Ele vai te acender nessa manhã. Oh Deus, que coisa linda, ver vida sendo restaurada. Ver vida sendo restaurada. Oh, no poder do teu amor, no poder do teu amor. Junto a ti. Abre os teus lábios e adore a Ele. Espírito Santo de Deus vai visitando cada vida que aqui está, Senhor. Vai visitando cada coração que aqui está. Cada pessoa, Deus, tu conhece, tu sondas, tu perscrutas, Senhor, o profundo e o escondido. Trabalhe nossa vida, Deus. Trabalhe nossa vida, Senhor. Queremos viver para a tua glória. Queremos viver para o teu louvor. Queremos ser vasos de honra. Queremos, Senhor, glorificar o teu nome na terra. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Abre os teus lábios e vai adorando, vai adorando, vai adorando. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver nessa manhã. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver nessa manhã. Aproveita esse momento, comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Comece a orar por ela. Comece a dizer: Deus, vai renovando, vai enchendo, vai fortalecendo, Deus. Adore, 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 adore. Oh, vem. Oh, vem, Senhor Jesus. Oh, Alfa, Ômega. Oh, presença gloriosa do Espírito. Presença gloriosa do Espírito. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Senhor Jesus. Bem baixinho, quero ver só a igreja adorando ao Senhor. Eu quero, abra os teus lábios. Você que até agora não teve força, receba a graça de Deus. Você não está apagado, receba o sopro do Espírito. Adore, 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 adore. O Espírito de Deus está te visitando agora. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Oh, Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus, o inimigo pensou que você iria perder. Ele tinha certeza que você iria ficar para trás. Mas Deus te diz nessa manhã: você só precisava de cuidado. Ei, alaia calavas. Ela mandou becanta labaiacé. Oh, meu Deus. Adore. Que barulho bonito de adoração. Que barulho lindo de adoração. Pela fé eu posso ouvir. Ele está trabalhando. É você adorando e Ele está montando, forjando, trabalhando. Ele é Deus. Apesar das desilusões, adore, adore, eu te adore, chamei. Eu te chamei. Adore a Ele. Ouça Ele falando com você. Apesar do parado, apesar das desilusões, eu te chamei. Ele diz para você: eu te chamei. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Olha o que Ele diz para você nessa manhã. Deixa eu te usar para sarar. Adore a Ele o mais alto que você puder. Eu cuido de tudo e te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para sarar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que me faz chorar. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para sarar. Oh, aleluia! Eu cuido de tudo que te faz chorar. diga bem alto isso. Deixa eu te usar. Oh, Deus. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei Espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. Eu te encherei. Eu te encherei. Seja cheio nesta manhã. Seja cheio nesta manhã. Seja cheio. Seja cheio. Aleluia. 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 Deixa eu te usar para salvar. Levante as duas mãos bem alto, bem Enquanto alto, eu te bem uso, alto. eu cuido de tudo que te faz chorar. Última vez, deixa eu te usar. Deixa eu usar Louve. para sarar. Diga isso. Deixa eu te usar. É profético para a sua vida. Para salvar. É profético para a sua vida. Enquanto eu te uso, Ele está eu te usando e Ele está cuidando de tudo todas as coisas. que te faz chorar. Aleluia! Aplaude a Ele bem forte. Mistura com glória, com aleluia. Amém.
Amém, irmãos? Só um instante, não sai ainda. Deixa eu convidar aqui a irmã Raminha. Vem aqui, por favor, ela está aniversariando. E convidar a missionária Celi para orar por ela. Não sai, irmão, tá? Estamos encerrando. Espere a bênção apostólica, tá bom? Glória a Deus. Tem mais algum aniversariante nesta manhã? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Jesus. Vamos orar, amém? Pela vida de Raminha e pela vida do irmão, amém? Irmão João, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, abençoando a vida destes irmãos, amém? Pai, nós te glorificamos e exaltamos a Ti, pela Tua palavra, pela ministração do Teu Espírito nesta manhã, que foi de maneira soberana, forte, um presente de Deus para nossas vidas. E também, Pai, por esse servo, pela vida de Rami, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, uma Gideão que o Senhor tem levantado, intercessora, e o Senhor tem feito maravilha através da vida desta mulher. Pai, toma ela nas tuas mãos, cobre ela com teu sangue, que seja um dia abençoado, e ela sabendo que ela é especial para nós, para essa igreja. Pai, também a vida do irmão João, toma ele nas tuas mãos, a sua família. Pai, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor seja sobre a vida deste homem, alentando, dando força, levantando, porque a tua palavra hoje foi de maneira muito forte, gloriosa. Levanta esse homem, as emoções dele, Pai. Vá, Senhor, tratando, colocando azeite, colocando vinho nas suas feridas e abençoando ele neste dia, Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus, pelas vidas dos teus servos, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Olha, não esqueça de passar lá, pegue a sua senha, o seu convite para o jantar, tá bom? E aí esse convite pode ser dividido até em 2 vezes, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã linda e maravilhosa, pela tua presença no nosso meio, Senhor. Pela tua palavra que foi ministrada nesta manhã, pela vida do teu servo, Senhor. Continua abençoando a vida do pastor Hugo, Pai, da sua família, a sua esposa, do seu lar. Seja com ele naquele lugar ali em Bahia, naquele ministério, Senhor Deus. Continua usando ele para a tua glória, Pai. Ó Deus, despede a tua igreja, o teu povo nesta manhã, Senhor. Nos leva em paz, debaixo da tua santa e poderosa mão, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós e todo o povo de Deus, hoje e sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe. Vão em paz.